Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que essa paz entre na sua vida para ficar, em nome de Jesus, amém? Essa paz que Jesus nos deixou de presente, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja toda honra, glória, louvor e adoração, amém? No Salmo 150, o salmista exorta a criatura, toda a criatura louvará ao Senhor, amém? Louvai ao Senhor, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Muito boa tarde, irmã Geni, querida, paz do Senhor. Ai, hoje estou meio atribulada aqui, de banho no cachorro, e aí dá o que fazer para pegar, para secar no secador, mas glórias a Deus que eu consegui, né? Então, toda vez que nós respiramos, nós mencionamos o nome de Deus, né? Moisés perguntou, né, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, eu vou repetir esse conhecimento porque eu achei muito bonito, né? Quando Moisés, o anjo do Senhor apareceu para ele, né, e o anjo comissiona a ir falar com o faraó, aí ele fala, quem é que eu vou falar que me enviou? Aí o anjo fala, né, lá eu sou, e lá quer dizer YHWH, então é impronunciável. Então os rabinos colocaram vogais, né, nessa palavra, então quer dizer Yahvé, Javé ou Jeová. Então, e essas letras Yud, Red é inalar, e Vad, Red é expirar. Então, mesmo que a pessoa não seja cristã, quando a pessoa inala e expira, são letras referentes ao nome de Deus. Então, todos nós temos Deus na nossa vida, né? Porque o salmista declara, né? O Espírito, Jó declara, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então Deus soprou a sua vida em nós. Os nossos pais nos deram vida, mas o fôlego da vida, o sopro de Deus veio através dele nas nossas narinas, né? Então todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que nós fazemos, a primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos é respirar, né? Então, no Salmo 150, o ser humano é convidado, né? Todo ser humano a louvar ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra sobre o Senhor é a nossa bandeira. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente, à frente de tudo que nós fizermos, amém? Então vamos estar orando, né? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo, maravilhoso, glorioso e grandioso nome, que está acima de todo nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa adoração são para ti, pois tu és o nosso Deus, tu és a rocha da nossa salvação, tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. Tu és, Senhor, a nossa alegria quando nós acordamos, Senhor, e a nossa paz quando nós nos deitamos. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada por este mês de fevereiro que se encerra, que o Senhor esteja à frente de todo o mês de março, abrindo os caminhos, abençoando, nos livrando de todo o mal, nos dando, Senhor, a tua companhia em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, a cada vida que está enferma na palma da tua mão, Senhor, ó Deus, e te pedir uma providência, te pedir uma provisão sobrenatural, te pedir saúde. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Te pedir, Senhor, que Isaías 53, 4, 5 seja rema na vida de cada um. Aplica o teu sangue precioso, Senhor, sobre cada enfermidade,
sobre a vida do Isaías, Senhor, sobre a vida da Maria Nilza Colim, da irmã Genir, do irmão Glauco, Senhor, sobre a vida da Renata, Pai, que a Nilza, Senhor, pediu em oração, nós clamamos e te pedimos uma intervenção sobrenatural. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, derrame misericórdias novas e que elas sejam a causa de que nenhum de nós sejamos consumidos, mas pelo sangue do Calvário, que as enfermidades sejam consumidas em nome de Jesus, porque nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, abençoa a saúde, porque verdadeiramente Jesus tomou, carregou sobre si todas as dores e enfermidades. Pelas suas machucaduras nós tomamos posse, nós profetizamos e declaramos que nós já fomos curados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a saúde, Senhor, ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Abençoa os nervos, os ossos, o sangue. Senhor, ó Deus, toca, Senhor, em cada área, Senhor, onde o Senhor enxerga com os olhos de raio-x que existe uma área enferma. Que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Nós, Senhor, te agradecemos pelo mês de fevereiro e consagramos o mês de março a ti, te pedindo que o Senhor esteja à frente de tudo que nós fizermos, que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque nós nos apegamos a ti com amor, que o Senhor esteja conosco, nos livre, nos dê abundância de dias e nos mostre em cada situação a tua salvação, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a situação financeira, abre portas para Liliane, Senhor, abre portas para o teu povo abençoadas, porque tu tens uma chave que abre e ninguém fecha. Senhor, abre as portas e segura na mão do teu povo para que o teu povo passe por essas portas. Fecha, Senhor, toda a porta que vem do maligno. Desfaz todo o laço do inimigo. Abençoa a nossa estadia, onde nós estivermos, Senhor. Onde nós formos, que os teus anjos, Senhor, nos acompanhem, nos dando livramento de todo o mal. Abençoa a nossa nação, nós clamamos por um milagre nesta nação, pela intervenção dos céus. Em nome de Jesus, envia um contingente de anjos aqui, Senhor, e livra a nossa nação de toda a malignidade. Em nome de Jesus, abençoa Israel com salvação, que através dessa luta, dessa dificuldade, os judeus, Senhor, se rendam a ti, porque o Senhor é especialista em reverter maldição em bênção, em impossível no possível. Senhor, ó Deus, no improvável, no sobrenatural. Senhor, que o teu nome que já se manifeste na vida e na situação de cada um, em nome de Jesus. Cuida das nossas crianças, da nossa nação. Desvenda todo o mal contra elas. Senhor, livre os jovens de toda, Senhor, má companhia, das drogas. Senhor, ó Deus, que eles tenham um encontro pessoal contigo e que eles sejam uma força nas tuas mãos para alcançar a juventude para ti, em nome de Jesus, amém, amém? Então nós estamos falando, né, sobre os nomes redentivos do Senhor, que ele é Jeová Jiré. Muito boa tarde, irmã Ruth, a paz do Senhor. Jeová Jiré é o Deus da provisão, Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, né, o Senhor que é a nossa bandeira, Jeová Nissi, lá em Êxodo 17:15, né? O povo vivia em batalhas, assim como nós vivemos em batalhas, né? E veio Amaleque e lutou contra Israel, e o povo de Israel é muito visado, né? Eles sempre foram e são muito perseguidos, né? Então, o que acontece? Amaleque veio contra eles. Amaleque era descendente de Esaú, o irmão de Jacó, que quis matá-lo e que trocou a primogenitura por um prato de lentilha, né? Representa a carnalidade.
Então, o que que aconteceu? Moisés declara: amanhã eu estarei sobre o cume do monte, né? E o cajado de Deus estará na minha mão. E Deus lutava por eles, e eles deveriam permanecer firmes e para ver a salvação, assim como o inimigo luta contra nós. A gente, queira ou não, nós estamos numa luta, numa guerra espiritual. E a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas o inimigo usa muitas pessoas para nos atingir, né? E principalmente ele usa aqueles que nos ferem. Ele não vai usar o vizinho, porque o vizinho pode até ferir, mas nem tanto. Mas quando usa uma pessoa da família, fere muito mais, né? E o inimigo vem para roubar, matar e destruir, é o papel dele, né? E por isso que Deus fala que ele vai restaurar os céus, porque o primeiro pecado não foi cometido no Jardim do Éden. O primeiro pecado foi uma rebelião no céu. 1/3 dos anjos se rebelaram, né? Contra Deus e caíram, estão infelizmente aqui na terra, porque Satanás cavou, né, uma brecha na vida de Adão e Eva, e eles caíram, né, e deram liberdade para um tempo determinado eles estarem aqui, né? E eles estão agindo em várias áreas, né? Nas drogas, na prostituição, no roubo, né, na pornografia, na corrupção, em várias áreas, né? Eles são organizados e nós também precisamos ser organizados, né? Aí Moisés fala ao povo, né? O povo, quando saiu do Egito, eles estavam sem saída diante do mar, havia montanhas dos lados, na frente o mar e atrás os egípcios, né? Ele pode, Glauco, ele pode influenciar, sabe? Ele não entra, mas ele não sabe o que nós pensamos. Quando nós somos cristãos, eu acho que ele pode até atingir a nossa carne, se alimentar de mágoa, de ressentimento. Quando nós damos brecha, né? O inimigo, ele oprime. Eu creio que quando a pessoa é cristã mesmo, a pessoa não fica possessa, mas ela fica opressa, né? Ele oprime e ele não sabe o que nós pensamos. Então ele tem o poder de lançar pensamentos na nossa mente, né? Lançar coisas na nossa mente e pela nossa resposta ele vê que nós demos lugar, né? Agora, se o inimigo dá brecha, o inimigo ele pode nos atingir, né? O nosso espírito é salvo, mas a alma, o corpo, os pensamentos e os sentimentos podem ser perturbados pelo inimigo, né? Então, o que acontece? Boa tarde, Noê, minha querida, a paz do Senhor. Então, Amaleque, né, aí estava voltando, né, um pouco antes, né, um tempo antes, o povo saiu do Egito e estava sem solução, sem socorro e sem saída, né? Aí o que Deus fala, né? Deus fala para que Moisés aquietasse. Agora não é tempo de orar, é tempo de marchar, né? Não temais, estáis quietos e vede a salvação do Senhor, porque os egípcios que vocês viram agora não verão mais, né? Então o que aconteceu? O Espírito soprou a noite toda, abriu aquele mar, né? E secou todinha aquela areia e eles passaram a pé enxutos, né? E agora os amalequitas estavam investindo contra o povo de Israel, né? Então o que Deus deu uma estratégia? Moisés subiu no monte, e aí quando ele prevalecia, né, permanecia com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. E quando então, ele entra através de influência, Glauco, sabe? Por exemplo, ele fica falando no nosso ouvido assim, olha, lembra aquela pessoa que te maltratou? Lembre quando lembra que você fica com ódio, com raiva. Então, ele oprime a gente na mente, né? Ele não entra, mas ele entra através de influência. Ele entra através de pela nossa. Ele não sabe o que nós pensamos, mas pela nossa reação, né?
pela nossa reação, ele vê que aquela influência, por isso que Deus fala para a gente renovar nossa mente pela palavra, né? Porque se a gente aceita a sugestão do inimigo, as nossas reações são de ira, são de raiva, são de mágoa, de ressentimento, e ele vê pelo que a gente, pela nossa manifestação das atitudes e pelo que nós falamos que nós ainda não perdoamos, né? E nós precisamos perdoar, né? Porque senão nós também não somos perdoados. Então, entregar tudo na mão de Deus, né? Ele tem uma influência de falar coisas no ouvido, para influenciar a mente, né? Ele não entra, mas ele influencia. Então, ele entra através da influência dele, né? Da sugestão dele, né? Então, aí fez Moisés, fez Josué como lhe dissera o Senhor, né? Eles foram lutar contra Amaleque. Moisés ficou lá no monte, né? Levantou as mãos, aí as mãos deles estavam pesadas, aí de um lado estava Ur, que simboliza, o nome dele significa luz, e do outro Arão, né? Arão, que era sacerdote, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Então Israel prevalecia. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas assim, o povo de Israel estava ganhando a guerra, mas aí cansou, então eles tiveram a ideia, Ur segurou de um lado e Arão do outro, né? Então, quando um policial, Cipriana, muito boa tarde, querida, quando um policial, né, aborda alguém, a pessoa fala mãos ao alto, quer dizer que a pessoa está rendida, né, à polícia. Então, Moisés, quando levantava as mãos, ele declarava, nós estamos guerreando, mas nós estamos totalmente rendidos a Deus, nós estamos na dependência de Deus, né? Então, quando nós dependemos de Deus e de tudo que Jesus fez por nós na cruz, nós temos vitória em Cristo, né? E as mãos eram pesadas, aí eles colocaram uma pedra e puseram debaixo de Moisés, né? E aí essa pedra também simboliza Jesus Cristo, né? Tudo na Bíblia aponta para Jesus, né? Então, eles seguravam, e às vezes nós precisamos, né? Quando nós estamos cansados, quando nós estamos sem solução, muitas vezes nós precisamos que os irmãos segurem as nossas mãos em oração, né? E aí nós vamos prevalecer dependendo totalmente do Senhor, né? Então, Arão aqui simboliza o sumo sacerdote, tipifica Jesus. Moisés, o profeta, luz, que é o Espírito Santo, né? Significa luz. E a rocha, que tipifica Jesus também, né? E Arão, que era sacerdote, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, os nossos próprios esforços logo acabam, né? Eles resultam em fraqueza, mas quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, a nossa vitória é certa, né? E tudo que nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Ele tem socorro, solução e saída para todas as coisas, né? Então, assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada, né? Porque eles estavam na dependência total de Deus, assim como nós dependemos totalmente do Senhor, né? Então, o Senhor disse a Moisés, escreve isso para memória num livro, né? Deus mandou escrever essas vitórias que o próprio Deus dava para ele num livro, e ali iniciou a Bíblia, né? Como um livro escrito, eu apagarei a memória de Amaleque. Amaleque simboliza o diabo, né? Que vive lutando contra nós. Então, Moisés edificou ali um altar. Sempre que eles tinham uma vitória, eles tinham um memorial para eles não se esquecerem do que Deus fez. E viviam esquecendo, né? Quando eles atravessaram o Jordão, que o Jordão abriu, Deus mandou colocar 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, para que eles não esquecessem, né? E nós também nunca podemos esquecer do que o Senhor fez. E chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, porque a bandeira representava a nação.
E Jesus Cristo é a nossa bandeira pela cruz do Calvário, né? Ele representa a nossa vitória, ele que está à nossa frente, que comanda esse exército, aleluia, né? E o altar, né, simboliza a cruz do Calvário. E é por meio de Jesus que nós vamos ter vitória, né? Vitória na saúde. Sei qual bicho eu não posso comer. Ah, ali era o Antigo Testamento, né? Aí no Novo fala de tudo que tiver no açougue para comer dando graça. O que a gente não pode comer, que Deus proibiu, é o sangue. E tem alguns bichos em Levítico que o povo não podia comer, o povo judeu, né? E aí, o que acontece? Alguns também eles não podiam comer porque no deserto era muito quente, né? Aí a carne estragava. Mas na Bíblia, no Novo, fala tudo que tem no açougue, come dando graças, né? Menos o sangue, né? Coisa assim, tipo chouriço, essas coisas não, né? Aí, então, o que acontece? Nós estamos também numa guerra espiritual, né? No livro de Efésios 6, no começo de Efésios, fala como que deve ser o comportamento dos filhos, dos pais, no casamento. Agora, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que estar continuamente nos fortalecendo em Deus, né? Porque a gente, queira ou não queira, nós estamos numa batalha ou a gente mata ou morre, né? E só que a nossa luta não é contra as pessoas, mas que o diabo usa as pessoas, ele usa, né? Então, nós temos que ganhar contra o inimigo, não com armas carnais, né? Xingando, brigando, ficando com raiva. Mas a nossa luta é com a oração, o jejum, né? Leitura da Bíblia, usando a palavra, nos revestindo da armadura espiritual, do sangue de Jesus e tomando... Perdão... tomando posse de todo o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, né? Então, a palavra fala, porque tantas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele o amém. Então, o sim através de Jesus Cristo, que conquistou tudo para nós, né? E por ele o amém para a glória de Deus, amém? Então, revestidos de toda a armadura, no demais, né? Os filhos honrem pai e mãe, os pais não irritem os filhos, né? O marido ame a esposa como Jesus ama a igreja, seja sacerdote do lar, a esposa seja submissa, esteja sob a mesma missão, do lado, não no pé para ser pisada, nem na cabeça para mandar, né? Do lado, como a ajudadora do marido, né? Obedecendo como se fosse para Jesus, né? Então... cada um tem um papel. Agora, no demais, nós estamos numa luta espiritual, né? Quando nós nascemos da água e do Espírito, a água é a palavra, é o Espírito Santo, nós somos filhos. Agora, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos soldados. Somos chamados para guerrear as guerras do Senhor, né? Para sermos embaixadores, embaixatrizes do reino de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo faz ciladas, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Lá na cruz do Calvário foi a maior sataneira de Deus. O diabo pensou, tá morto, né? Cadê o Salvador? Morreu, mas no terceiro dia, Jesus desceu lá na cruz em espírito, desceu até as partes mais baixas da terra. A palavra fala que ele arrancou a mão do inferno, da morte, da mão de Satanás, ressuscitou ao terceiro dia, né? Quando o diabo pensou que ele tinha perdido, estava lá mortinho, ele foi lá para o inferno em espírito, ele tomou o nosso lugar onde nós devíamos ir, né? E tomou a chave da morte e do inferno, ressuscitou, está vivo e vai voltar, amém? Então nós somos soldados, né?
E aí o que que nós temos que fazer? O nosso inimigo não são humanos, né? É o inimigo, é o diabo, e o diabo usa pessoas, mas a gente não deve usar armas carnais, mas espirituais, porque as nossas armas são poderosas em Deus, né? Então, no primeiro céu, no terceiro céu, onde Paulo fala que foi arrebatado, é onde está o trono de Deus, onde está o Pai com Jesus, né? À direita, e à esquerda está vazio, porque é o lugar do Espírito Santo, né? E no segundo estão os principados, potestades. No primeiro céu estão as aves, né? Aí o que que acontece? Quando desce uma bênção do terceiro céu, no segundo céu o inimigo ele segura, assim como ele fez no livro de Daniel. Mas Daniel perseverou 21 dias em oração até que a bênção veio, né? Deus mandou um reforço pela oração de Daniel e jejum, e aí os anjos guerrearam e os demônios soltaram a bênção, né? Aí então, primeiro, o capacete, tendo cingido os vossos lombos com a verdade da palavra. Por isso que nós temos que conhecer a verdade nos liberta, né? Nós temos que usar a palavra contra o inimigo. Então, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos revestidos do calçado, né? Da armadura espiritual. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, né? Quando nós oramos e sentimos alguma coisa, pela fé, nós já temos que pegar esse escudo e nos protegermos, né? O capacete da salvação que você perguntou, né, Glauco? O capacete da salvação, ele cobre a nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente pela palavra. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós tudo podemos porque é o Senhor que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que está no mundo, né? Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Então, quando nós conhecemos a palavra, né? É como se nós estivéssemos cobrindo a nossa mente, renova a mente. Não é o que você acha, o que você já viveu, quanto tempo faz, o que você já pensou, que essa coisa não muda, essa bênção não chega, né? É a gente se revestir da palavra, né? Decorar a palavra e ruminar, receber toda aquela essência, toda aquela vitamina que tem para nós. Uma coisa simples, o Senhor é meu pastor, Senhor, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar saúde. Eu tô com fraqueza, o Senhor falou para eu falar que eu sou forte, porque eu sou forte em Deus. Quando acabou a força de Davi, ele se renovou no Senhor. Quando eu tô cansada, eu vou para Jesus, né? E ele fala, vinde a mim que eu vou trocar esse fardo pesado que está nas suas costas pelo meu fardo que é suave e leve. Então não acreditar no que eu vejo, no que eu ouço, porque eu como cidadão do céu, agora quem rege a nossa vida é a Bíblia, é a palavra do Senhor, né? Então nós temos que tomar posse das promessas que tem o sim e o amém de Jesus Cristo, né? E espiritualmente nós estamos assentados, né, nas regiões celestiais. E a espada do Espírito, que é a palavra. A espada é a única armadura que vai contra o diabo, né? Ela tanto edifica quem fala como quem ouve. E contra o inimigo, Jesus, quando ele foi tentado, as 3 vezes que o diabo quis fazer ele usar o poder de Deus, sair da cruz do Calvário, tentar a Deus, Jesus usou a palavra e foi vitorioso, né? Com a palavra e com o jejum, ele venceu Satanás lá no deserto, no lugar onde era o campo dele, né? Porque o deserto é o lugar do diabo. Então, orando em todo tempo, com toda oração no Espírito. É um dom que Deus dá, que o nosso Espírito fala diretamente com Deus. Às vezes vocês já ouviram eu falar em línguas aqui, né? Quem é batizado com o Espírito Santo, geralmente não é regra geral. Às vezes a pessoa é batizada com outro dom, né? Mas é um dom muito importante, porque toda a língua da terra o diabo entende. Mas quando você ora em línguas, o teu Espírito conversa diretamente com o Pai, né? Aí o apóstolo Paulo estava pedindo, né? Para que me seja dada
a palavra com confiança, para fazer notórios os mistérios do evangelho pelo qual eu sou embaixador em cadeias, né? Então prenderam o apóstolo Paulo e o que aconteceu? Era quaternas, né, de soldados. Eles se revezavam de 4 em 4 e o Paulo pregou para todos eles, né, lá na cadeia, porque ninguém prende o evangelho. E onde Paulo escreveu a maioria das epístolas, né, que são 13, e aí o que acontece? Um dos versículos que Paulo escreveu na cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então, nós temos que nos revestir, né? Senhor, coloca o capacete da salvação, mantenha a nossa mente cativa à mente de Jesus Cristo, renova a nossa mente pela Tua palavra. Senhor, coloca, Senhor, ó Deus, a couraça da justiça, que ela proteja, Senhor, as saídas do nosso coração, o nosso pulmão, que são órgãos vitais. Nós empunhamos o escudo da fé, com o qual nós apagamos todo dardo de inveja, de macumbaria, de bruxaria do inimigo. Empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, declarando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que agindo Deus, quem impedirá? Maior é o Senhor que está em nós do que qualquer coisa que está no mundo. O Senhor nos livrará de todo laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos cobre com Teu sangue, guarda-nos em vida. Senhor, debaixo das Tuas asas poderosas, como as meninas dos Teus olhos. Senhor, calça os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Senhor, cinge-nos com o cinturão da verdade. A Tua palavra é a verdade, que nós somos filhos, herdeiros com herdeiros em Cristo, que nós tudo podemos porque a nossa força vem do Senhor. Em nome de Jesus, você se reveste da armadura, você ora a palavra, profetiza e toma posse, e está guardado e revestido em Deus, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te revista de toda a armadura espiritual, te cubra com o sangue do Cordeiro, que enche o teu coração da sua paz e que essa paz permaneça e prevaleça. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, se o Senhor assim permitir, nós voltamos com mais um Eu Sou Deus, é tudo que nós precisamos, amém?